Olá, estamos a entrar na reta final da nossa maratona, porque hoje é o último dia da nossa corrida. Foram 4 dias cheios de estudos, dados e autoavaliação, e esta corrida não seria completa se não falássemos das expressões faciais. Por moda ou por mito, mas muitas pessoas associam as expressões faciais com a detenção de mentiras. Mas, novamente, eu aconselho, deixem de procurar mentiras, procurem a emoção. Porque se os sinais não verbais que nós fazemos com as nossas mãos, pés, postura, podem ter várias leituras e interpretações, as expressões faciais permitem identificar as emoções com mais precisão. Só é necessário saber o que procurar. Porque a verdade é que the face is an ongoing parade of expressions. E o vídeo a seguir exemplifica isto muito bem. Como podemos ver neste vídeo, as expressões faciais realmente têm uma força e há quem consegue conduzir um orquestra apenas com as suas expressões faciais. Quem me dera ter esta capacidade também. Interessante que nós, ao olhar para a cara de uma pessoa, conseguimos criar uma impressão em apenas 100 milissegundos. E, reparem, esta impressão mantém-se igual mesmo quando nós estivermos a avaliar a mesma pessoa durante mais tempo. O que aconteceu? Em Princeton University, Alexander Todorov, junto com os seus colegas, eles fizeram um teste. Mostraram-nos fotografias e eles pediram a avaliar então estas pessoas de acordo com estes 5 parâmetros. E interessante que a impressão com a qual as pessoas ficaram a olhar para uma fotografia durante os primeiros 100 milissegundos mantém-se igual quando depois estas pessoas tiveram mais tempo, como 500 milissegundos, e mais quando tiveram 1000 milissegundos. Nós fazemos esta impressão de forma muito rápida. Vou fazer uma questão. Que emoções têm representação universal na face? Provavelmente vocês já ouviram que existem 7 emoções o que tem representação universal na face. Estas 7 emoções básicas. Eu vou mostrar a resposta certa. São estas 7 emoções. Nós hoje não vamos ver todos, só vamos ver 2 emoções que, na minha opinião, são mais importantes para reconhecer, porque nós podemos aplicar depois este conhecimento em casa e no local de trabalho e até no espaço público. O problema com as microexpressões é que elas são micro. E por isso, nós, para conseguirmos detectar bem as microexpressões, temos que ter a nossa atenção muito bem afinada. E para testar a vossa atenção, preparei aqui alguns testes. Vamos fazer o primeiro teste. O que está mal nessa fotografia? Se alguém olhou logo para os dentes do senhor e encontrou lá, não sei se é comida ou alguma coisa, tem razão,
Mas não é uma única coisa errada nesta fotografia. Reparem aqui, esta senhora tem um dedo a mais. Qual é o objetivo destes testes? Não podemos focar-nos numa coisa. Temos que tentar sempre ver uma imagem maior. Temos que não só olhar no centro, mas também apanhar a periferia. E esta também é uma das dicas que, quando está a avaliar as microexpressões das pessoas, ou quando está a tentar captar estas microexpressões, não se foquem só, por exemplo, nos olhos ou nos lábios. Tentem olhar para o sítio entre os olhos e sem foco, ou seja, tentar captar com o seu olhar a cara toda. Porque se vocês ficarem focados, por exemplo, nos olhos, há alguns sinais que podem acontecer apenas nos lábios. Por isso, treinem a vossa atenção. Mas vamos treinar já mais juntos. Encontre o número 8. Onde está aqui o número 8? Novamente, a ideia é não focar aqui, não ir por cada número e tentar ver onde é que está aqui o 8 escondido, mas temos que distanciar-nos e tentar olhar para a imagem em geral, tal qual como vocês vão olhar para a cara de uma pessoa e vão tentar apanhar tudo, a imagem toda. Senão, vai demorar muito tempo até encontrarem o 8 ou a microexpressão que está à procura e, infelizmente, na vida real, nós não temos este luxo que se chama tempo, porque as microexpressões, é por isso que se chamam micro, porque são muito, muito curtas. Vamos fazer outro teste. Eu vou mostrar muito rápido a imagem e vamos ver o que está por trás destes números. Estão preparados? Então vamos ver. Agora a questão é: onde é que estava o segundo cadeado? Quem conseguiu relembrar-se, muito bem, tem uma atenção bem treinada e consegue distanciar-se e captar a imagem toda. O segundo cadeado estava aqui. Então vamos fazer mais um teste com as mesmas imagens. Estão preparados? Então, os números eram estes. Vamos voltar a ver as imagens por trás destes números. Muito bem, vamos ver. Onde é que estão escondidos os outros dados? Quem disse que era por trás do número 3 tinha toda a razão. Estão a ver? O truque destes jogos e de identificar as microexpressões é conseguir olhar para uma imagem em geral, na sua totalidade. Porque se vocês ficarem focados só no número 1, ou no número 10, ou no número 8, vocês vão perder a imagem completa. Tal qual, quando vocês vão olhar para a cara de uma pessoa, não se foquem só nos lábios, nas sobrancelhas ou no nariz. Tentem apanhar a cara toda, porque se neste caso, vocês podem ter certeza que estão a apanhar uma imagem completa. Para esta sessão, eu escolhi apenas duas emoções que acho que são mais importantes. E a primeira emoção é desprezo. O John Gottman já há muitos anos está a acompanhar vários casais e está a fazer vários testes. E ele consegue, com 91% de precisão, dizer se este casal vai se divorciar ou não ao longo do tempo, apenas depois dos primeiros 15 minutos de conversa entre este casal. Como ele consegue ver isto? Ele olha para as expressões faciais do mulher e do homem quando elas estão a discutir durante os 15 minutos e, através das microexpressões que ele reconhece nas caras do casal, ele consegue fazer esta previsão. E ele diz que uma emoção mais perigosa é o desprezo. Porque quando no casal um começa a demonstrar desprezo contra o outro, a conversa dificulta-se. É impossível, entre aspas, negociar com uma pessoa ou chegar a um acordo quando uma pessoa sente superioridade em cima do outro e, no fundo,
está a dizer que sou melhor do que tu. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Ou uma jornalista portuguesa. E o importante, porque que eu digo sempre, procurem a emoção? Porque a emoção tem a sua causa, tem função e indicador confiável. Ou seja, se conseguir reconhecer, por exemplo, desprezo ou tristeza, vocês vão perceber a causa. E por isso que não é tão importante ir à procura de mentiras, como ir à procura de emoções. Porque se, por exemplo, eu reconheci desprezo na cara do meu colega, na cara do meu filho, na cara do meu marido, eu já consigo perceber qual é a causa, porque que ele está a demonstrar desprezo. Porque ele está a ver algo imoral ou intolerável. Agora, o que é isso? Ou uma pessoa em frente, ou o assunto, ou o comportamento, não, ainda não sabemos, mas a nossa pesquisa já fica mais reduzida, porque sabemos que alguma coisa imoral ou intolerável, na opinião do meu colega, do meu marido, do meu filho, está a acontecer. Okay? E depois, uma pessoa demonstra desprezo para quê? Para afirmar a superioridade. Ou seja, eu vejo alguma coisa intolerável e eu não quero me meter com isto. Eu sou mais superior do que uma pessoa, do que este assunto. E mais, quando nós dizemos que estas expressões têm um, uma representação universal na face, significa que na cara de um miúdo, na cara de uma mulher, de um adulto, de um velho, de um jovem, de uma criança, de um bebê, esta emoção vai ter sempre a mesma representação. Indicador confiável, no nosso caso do desprezo, é a simetria do gesto. Vamos ver aqui um vídeo onde conseguimos ver o desprezo do lado e vê-se também perfeitamente. A outra emoção, o que é isso? Isto é nojo. E nojo, tal como qualquer outra emoção das 7 emoções básicas, o nojo tem uma causa. Porquê que o nojo aparece? Porque existe algo ofensivo ou podre que eu estou a ver ou cheirar. Isto pode ser podre, literalmente. Lembrem-se da vossa cara quando, por exemplo, vocês veem ou já tiram alguma coisa estragada do frigorífico. Logo na cara aparece a expressão de nojo. Agora, para que nós fazemos esta expressão? Para repulsar ou eliminar o objeto contaminado. E faz todo o sentido que o indicador confiável desta emoção é o lábio superior levantado. Porquê? Porque nós levantamos o lábio e ajuda-nos como se fosse repulsar o objeto contaminado. Nojo é muito importante também reconhecer. Imagina estar numa reunião com um cliente e trouxe para esta reunião 2 ou 3 propostas. Vai começar a apresentar, por exemplo, uma primeira proposta e o seu colega demonstra um sorriso meio escondido. Está tudo bem. Depois começa a falar da segunda proposta e está a ver uma microexpressão de nojo. Ao ver a expressão de nojo enquanto estava a falar da segunda proposta, fica logo a saber que esta é uma proposta com que não vale a pena insistir. Vamos ver aqui o nojo em ação. Real. She said there's some tractor story that she hasn't told me about. No, back it up, back it up. Beep, beep, beep. Tractor story. Beep, beep, beep. What are you doing? Conseguir-me reconhecer a expressão de nojo na cara do senhor do lado direito? Acho que não foi muito difícil. E também, ao saber o que procurar, como eu disse no início desta sessão, ao conhecer o indicador confiável de nojo, fica muito fácil reconhecer depois esta expressão na cara. E a verdade é que, com o treino,
Depois, esta capacidade só aumenta e depois ver as emoções na face das outras pessoas fica muito claro. Às vezes nem sequer queres ver, mas vê-se na mesma. Vamos ver mais um vídeo que acho muito graça e que me foi fornecido pela minha amiga e fico-lhe muito grata pela essa partilha. Joseph walked beside her, beside her, beside her. Joseph walked beside her, going to Bethlehem. Realmente, esta expressão de nojo na cara da rapariga é inconfundível. Estamos a ver o lábio superior levantado, o que faz rugas no nariz, é o que nos ajuda depois a repulsar o objeto contaminado, e acho muito graça este vídeo. Agora, o que eu posso fazer para melhorar a minha capacidade de reconhecer as microexpressões? Como? A dica número 1 é afinar a sua atenção, a sua memória. Já dei outra dica que era não olhar para um sítio da cara. Olhem para a cara toda, tentem apanhar a periferia também. E para isto é necessário afinar essa atenção, treinar a memória. Existem muitos jogos, e hoje em dia nos tablets e nos iPhones, nos telemóveis, muitos jogos com este propósito. A minha plataforma favorita é Lumosity. Eu já vi os meus clientes a treinar com isto e têm bons resultados. Eu própria de vez em quando jogo entre aspas, nesta plataforma, e acho que realmente ajuda e treinar e a velocidade e a memória, a atenção e até a resolver as tarefas mais complexas. Isso é apenas uma dica. Vocês podem procurar mais e sem dúvida vão encontrar. Se encontrarem algumas boas plataformas, por favor, partilhem. Eu agradeço. Depois, treinar nas plataformas de confiança. Hoje em dia existem realmente muitas plataformas que permitem, ou como elas dizem, permitem treinar as microexpressões. Sem dúvida, no mercado já existem algumas plataformas mesmo boas, e a questão em que plataforma vocês vão treinar é convosco. Só por favor comprovem ou tenham certeza que vão escolher uma plataforma boa. O que nós utilizamos nas nossas formações é o treino de Humantel. O que ajuda? Reconhecer as microexpressões, reconhecer as emoções básicas através destas microexpressões, identificar as características-chave dessas emoções básicas e reconhecer o estado emocional do outro e descodificar os seus sinais de forma rápida e correta. O que esta plataforma inclui? A plataforma permite fazer um pré-teste. Cuidado, só podem fazer este pré-teste uma vez. A plataforma não permite voltar a fazer o pré-teste. Eu fiz este teste. Depois, vocês podem definir se vocês querem treinar microexpressões e qual é a velocidade desta expressão. E depois é o próprio treino. Aparece, na velocidade que vocês definiram, aparece aqui uma expressão oficial e vocês têm que definir se isto é que eu contei, agora já não me lembro o que estava aqui, mas de qualquer forma a resposta estava correta. E mais, aqui às vezes, em algumas fotografias aparece este ícone que vos permite aqui obter mais informação. Ao clicar no i, vocês vão receber aqui uma janela pequenina a explicar o que aconteceu, qual foi o músculo que mexeu e o que leva a dizer que a expressão foi esta e não outra. E depois, quando vir este ícone, pode clicar e a fotografia vai fazer freeze na expressão.
Ou seja, vocês conseguem depois ver melhor o que aconteceu. Então ele inclui este teste diagnóstico, 16 vídeos formativos e uma sessão prática que inclui 42 imagens. Cuidado, essas imagens só vistos de frente. E sim, teste de avaliação conclusiva. Teste de avaliação vocês podem fazer quantas vezes quiserem. Podem fazer uma vez, depois treinar mais, voltar a fazer. O que não pode repetir é o teste de diagnóstico. Agora, existem outros programas de Humanto que nos permitem treinar, por exemplo, as expressões não apenas de frente, como aqui, ou aqui, mas, por exemplo, de lado, ou aqui, a vista 3/4. E agora, mais 2 notas. Nós todos temos capacidades diferentes e uma pessoa consegue reconhecer as emoções com mais facilidade, ou menos facilidade, tudo depende. E trouxe mais 2 fatores que podem influenciar a vossa avaliação dos outros. Fator número 1 é o género. Como dizem os estudos, as mulheres são mais precisas do que os homens na detenção das emoções. Por isso, mulheres, nós temos vantagens. E mais, fator número 2 é a idade. As pessoas com mais idade veem os outros de forma mais positiva do que os mais jovens. Existe aqui uma teoria que diz que as pessoas já com certa idade já começam a sentir que faltam poucos anos até o fim da vida, por isso não querem ver o mal e tentam concentrar-se só no bem. E claro que isto tem vantagens e desvantagens. De qualquer forma, nunca é tarde de treinar. E mais, lembrem-se que as emoções são contagiosas. Aquilo que vocês veem nas caras das outras pessoas, as emoções que vocês vão reconhecer, vocês podem ficar contagiadas e fica muito bem se essas emoções são positivas, mas como dizem os estudos, neste caso Ohio State University, é que nós também espelhamos as emoções negativas. Por isso, vejam bem pelo que tipo de pessoas vocês são rodeados e pensem também que emoções ou que imagem vocês próprios passam para os outros. Desejo-vos que estas emoções sejam só positivas, porque, como vimos no início desta maratona, as pessoas felizes sentem-se melhor, fazem os outros se sentirem bem e ganham mais. Tudo começa por nós e pelo nosso corpo, porque o nosso corpo muda o nosso pensamento muda o nosso comportamento e o nosso comportamento muda os resultados. Desejo-vos resultados excepcionais e muito obrigada por estarem connosco durante os últimos 5 dias. Obrigada!